existe um tipo de proteção que quase ninguém percebe que perdeu. E a pergunta que pode mudar tudo é esta: você realmente está protegido ou apenas esperando que nada aconteça? Há uma diferença profunda entre viver guardado e viver torcendo para que o mal não bata à sua porta. A maioria das pessoas repete palavras antigas buscando conforto, mas raramente para compreender o que essas palavras. Existe um salmo que atravessou gerações sendo citado em momentos de medo, porém ele não foi escrito como um calmante espiritual. Ele foi entregue como posicionamento, como morada, como escolha consciente. Talvez você tenha pronunciado esse salmo em noites difíceis. Talvez já tenha pedido livramento para sua casa, sua família, seus recursos. E ainda assim, algo dentro de você permanece em alerta constante, como se estivesse sempre prestes a perder aquilo que levou anos para construir. O problema não é falta de fé. O problema é que fé sem entendimento vira e repetição vazia não constrói abrigo, apenas ecoa desejo. Há épocas em que a vida se torna mais exposta. Períodos em que distrações aumentam, comparações se intensificam, oportunidades duvidosas parecem mais sedutoras e o coração começa a oscilar entre confiança e medo. Nessas fases, muitos pensam que precisam orar mais alto, jejuar mais dias, pedir com mais insistência, mas a proteção verdadeira não nasce do desespero. Ela nasce do alinhamento. No início do século passado, enquanto o mundo atravessava crises financeiras e mudanças sociais intensas, uma mulher observava algo que poucos percebiam. Florence Scovel Shinn não estudava a Bíblia como literatura distante, mas como manual de leis espirituais. Entre todos os textos, um chamou sua atenção de maneira decisiva: o Salmo 91. Ela compreendeu que ali não havia apenas promessa futura. Havia instrução presente. Não era um poema para ser admirado, mas um lugar para ser habitado. Florence entendeu que proteção espiritual não se implora como quem pede favor. Proteção se assume como quem reconhece identidade. O texto não começa com um clamor aflito, começa com uma condição: aquele que habita. Habitar não é visitar. Habitar não é lembrar apenas quando o medo surge. Habitar é permanecer. É decidir onde sua mente vai morar, antes que qualquer ameaça apareça. Quando essa compreensão se torna viva, algo muda. Você deixa de agir como alguém exposto, tentando convencer o céu a agir, e passa a caminhar como o filho que já está dentro do abrigo. Isso não elimina desafios, mas altera completamente a posição interior diante deles. E é exatamente aqui que começa a verdadeira blindagem. Não no exterior, mas no interior reorganizado. Talvez hoje você esteja cansado de viver em estado de alerta, cansado de sentir que precisa vigiar tudo, controlar tudo, antecipar tudo. Mas existe um caminho mais elevado. Um caminho onde o escudo não é ansiedade, é consciência espiritual. Onde a proteção não depende da ausência de problemas, mas da presença constante no lugar certo. E antes que qualquer técnica seja ensinada, antes que qualquer prática seja aplicada, você precisa responder internamente. Você quer apenas se sentir seguro ou está disposto a habitar no esconderijo do Altíssimo como estado permanente? Porque essa decisão muda tudo. Se você já se esforçou ao máximo, já trabalhou além do limite, já orou com sinceridade e ainda assim sentiu que algo ameaçava aquilo que construiu, preste atenção com o coração aberto. O problema quase nunca é falta de dedicação. Também não é ausência de fé. Muitas vezes é falta de compreensão espiritual. É viver tentando resolver por fora aquilo que precisa ser estabelecido por dentro. Existe uma diferença silenciosa entre acreditar que Deus protege e viver como alguém protegido. Muitos creem, mas continuam falando como se estivessem vulneráveis. Confiam, mas se expressam como quem está sempre à beira da perda. Oram por cobertura, mas alimentam pensamentos constantes de escassez, medo e insegurança. E esse conflito interno enfraquece a experiência da promessa. Florence observava esse padrão com clareza.
pessoas sinceras, religiosas até, mas que mantinham uma mentalidade de exposição. Era como se visitassem o refúgio aos domingos e passassem o restante da semana vivendo ao relento emocional. A palavra era conhecida, porém não era habitada. E habitar é muito mais profundo do que repetir. Quando alguém vive como órfão espiritual, mesmo declarando fé, age como se precisasse implorar por aquilo que já lhe pertence. A mente funciona em modo de sobrevivência, sempre esperando o próximo impacto. O corpo responde com tensão. O coração permanece inquieto. E então a pessoa conclui que precisa de mais esforço, quando na verdade precisa de reposicionamento. O Salmo 91 não descreve um visitante eventual do esconderijo. Ele descreve alguém que mora ali. Moradia implica constância. Permanência implica decisão diária. Não é emoção passageira, é escolha contínua. E quando essa escolha se estabelece, algo extraordinário acontece. O medo começa a perder autoridade. Talvez você esteja ouvindo isso e reconhecendo um cansaço antigo. Não é cansaço físico apenas. É desgaste de viver sempre tentando se defender, sempre antecipando problemas, sempre esperando que algo dê errado. Esse estado constante de alerta drena a energia espiritual e enfraquece a percepção da proteção já disponível. Jesus demonstrava outro padrão. Diante da tempestade narrada em Marcos, capítulo 4, versículo 39, ele não reagiu como alguém surpreendido pelo caos. Ele falou com autoridade. Isso revela uma consciência interior de abrigo. Ele não implorou para que o medo fosse embora. Ele expressou domínio porque sabia quem era e onde habitava espiritualmente. Florence ensinava que esse mesmo princípio continua válido. O filho que compreende sua posição não negocia com o medo. Ele declara identidade. Ele escolhe alinhar pensamento, palavra e postura com a verdade espiritual. E essa coerência interna começa a reorganizar o exterior de forma natural. Não se trata de negar dificuldades. Trata-se de não permitir que dificuldades definam sua posição. Não se trata de fingir que riscos não existem. Trata-se de não permitir que riscos governem sua mente. Quando a consciência muda, a experiência muda. E é por isso que tantas pessoas leem o Salmo 90 e um por anos sem experimentar seus efeitos. Elas visitam a promessa, mas não permanecem nela. A proteção prometida não é ativada pelo volume da oração, mas pela profundidade do entendimento. Quando você compreende que é chamado a habitar e não apenas a pedir, algo começa a se ajustar silenciosamente dentro de você. E é nesse ajuste que o escudo se torna real. Agora é necessário ir mais fundo, porque aquilo que sustenta a proteção não é emoção, é lei espiritual. Florence compreendia que a mente humana funciona como solo fértil. Tudo o que é repetido com convicção cria raízes, e o que cria raízes inevitavelmente produz frutos. Se alguém repete diariamente pensamentos de ameaça, mesmo crendo em Deus, está cultivando sensação de vulnerabilidade. Mas se decide alinhar a mente com a verdade espiritual, começa a estabelecer um campo de segurança invisível. O Salmo 91 revela uma condição antes de apresentar promessas. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Observe a ordem. Primeiro habitar, depois descansar. O descanso não é esforço, é consequência. E descanso verdadeiro não nasce quando o problema desaparece. Nasce quando a consciência encontra a moradia correta. Florence ensinava que palavra declarada com fé não é superstição, é cooperação com uma lei espiritual já existente. No Evangelho de João, capítulo 1, está revelado que no princípio era o Verbo. Palavra criadora, sustentadora, organizadora. Quando a mente se alinha com essa palavra, ela deixa de reagir ao ambiente e começa a influenciá-lo. Isso explica por que Jesus, diante da tentação, respondeu simplesmente: está escrito. Ele não discutiu com o medo. Ele não negociou com a dúvida. Ele permaneceu alinhado ao que já estava estabelecido. Esse alinhamento constante é o verdadeiro esconderijo. Não é um lugar físico. É uma posição mental e espiritual. O Salmo menciona perigos noturnos,
setas que voam de dia, pestilência que se move na escuridão. Isso demonstra que a proteção não depende da ausência de ameaças. Ela atua mesmo quando o ambiente é instável. A promessa não afirma que nada será forjado, mas que nada prosperará contra aquele que habita. Isaías, capítulo 54, versículo 17, confirma esse princípio ao declarar que nenhuma arma prosperará. Não diz que não será formada, diz que não prosperará. Isso revela uma lei ao pode se apresentar, mas não encontra autorização para concluir sua intenção quando não encontra concordância interior. Aqui está o ponto central que Florence tanto enfatizava. O mundo exterior responde ao mundo interior. Se a mente vive em exposição, cria brechas emocionais. Se a mente vive em abrigo, cria limites espirituais. Não se trata de magia. Trata-se de coerência entre crença e declaração. Quando alguém declara, "O Senhor é o meu refúgio e fortaleza", não está informando algo a Deus. Está lembrando a própria consciência de onde decidiu morar. Essa lembrança repetida com entendimento reorganiza pensamentos, acalma emoções e postura alinhada produz resultados diferentes. A proteção espiritual, portanto, não é um evento isolado. É um estado cultivado. Não é uma reação emergencial. É permanência consciente. A cada pensamento escolhido, a cada palavra pronunciada, você confirma onde está habitando. E quanto mais essa habitação se torna natural, menos espaço o medo encontra para se instalar. Quando essa revelação é compreendida, o Salmo 91 deixa de ser poesia inspiradora e se transforma em lei viva aplicada diariamente. E quem aplica com entendimento começa a experimentar uma estabilidade que não depende das circunstâncias, mas da posição assumida. Compreendida a lei espiritual, surge a pergunta prática: como transformar esse entendimento em experiência diária sem cair em repetição mecânica? Florence era clara ao ensinar que a aplicação verdadeira é simples, porém consciente. O segredo não está na quantidade de palavras, mas na qualidade da convicção. O primeiro passo é escolher o momento antes do perigo. A proteção começa antes da ameaça surgir. Quem espera o medo aparecer para então buscar abrigo já está reagindo de dentro da exposição. Por isso, a prática não deve nascer da ansiedade, mas da decisão tranquila. Logo ao despertar, antes de tocar nas preocupações do dia, estabeleça interiormente sua moradia. A frase é simples, mas poderosa quando compreendida. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza. Nenhum mal me sucederá. Observe que não há pedido, há afirmação. Não há desespero, há identidade. Essa declaração não informa algo novo ao céu, mas alinha a mente com aquilo que já foi prometido. Florence orientava que essa afirmação fosse feita uma única vez, com serenidade. Não como quem tenta convencer a si mesmo, mas como quem assina um contrato já validado. Depois de declarar, não se deve repetir por medo. O passo seguinte é descansar, agradecer silenciosamente e seguir o dia com postura de quem está guardado. É importante compreender que fé não substitui prudência. Proteção espiritual não é licença para imprudência. O Salmo não incentiva a exposição desnecessária. Ele fala de cobertura para quem habita, para quem permanece alinhado. Portanto, a aplicação prática inclui escolhas sábias, ambientes saudáveis e palavras coerentes com a declaração feita. Se alguém afirma proteção, mas passa o dia alimentando conversas de pânico, pensamentos de escassez e expectativas negativas, cria conflito interno. A palavra foi lançada, porém o coração não permaneceu. A carta de Tiago alerta que o homem de ânimo dividido não alcança estabilidade. Isso demonstra que constância interior é parte essencial do abrigo. Após declarar, viva como quem confia. Se uma situação inesperada surgir, em vez de reagir com pavor imediato, volte mentalmente ao momento da decisão. Recorde a escolha feita pela manhã. Agradeça novamente e responda com equilíbrio. Essa prática simples, repetida diariamente,
começa a transformar a atmosfera interior. Outra atitude prática é vigiar as próprias palavras. Não se trata de vigilância tensa, mas de consciência. Se perceber que está falando como alguém desprotegido, ajuste gentilmente. Substitua frases de medo por afirmações de confiança. Não para negar desafios, mas para reafirmar posição espiritual. Com o tempo, essa prática deixa de ser exercício e se torna natureza. A mente aprende onde habita. O coração desacelera. O corpo responde com menos tensão. E situações que antes pareciam ameaçadoras passam a ser enfrentadas com clareza. A aplicação não é complexa. É constância simples, uma declaração consciente, seguida de descanso e coerência ao longo do dia. Quando essa rotina se estabelece, o esconderijo deixa de ser conceito e se torna experiência. E o escudo atua de forma silenciosa, porém real. Quando essa prática se torna constante, algo começa a se consolidar dentro de você. Não é euforia, não é emoção passageira, é autoridade tranquila. Florence ensinava que verdadeira autoridade espiritual não faz barulho, ela organiza. E quando o interior se organiza, o exterior responde de maneira quase imperceptível. Muitas pessoas buscam sinais dramáticos para acreditar que estão protegidas. Esperam livramentos espetaculares, mudanças repentinas, provas visíveis, mas a maioria das intervenções divinas acontece no silêncio. Caminhos que você nem chegou a percorrer, conversas que não aconteceram, decisões que foram evitadas por um discernimento súbito. Essa é a atuação do abrigo. O Salmo 91 descreve livramentos, mas antes disso, descreve permanência. A proteção não é uma reação emergencial de Deus diante do perigo, ela é consequência de uma posição assumida. Quando você escolhe habitar, estabelece limites invisíveis ao seu redor, não como barreiras físicas, mas como fronteiras espirituais. Florence costumava afirmar que o filho alinhado não implora como estranho. Ele se posiciona como herdeiro. Isso não é arrogância, é consciência de identidade. Quando alguém compreende que está em aliança com a palavra, passa a caminhar com postura diferente. Não é descuido, é confiança serena. Essa autoridade interior começa a influenciar decisões práticas. Você passa a perceber quando um ambiente não combina com sua paz. Sente quando uma oportunidade carrega inquietação disfarçada. Aprende a dizer não sem culpa. Aprende a esperar sem ansiedade. Essa maturidade também é parte da proteção. A Bíblia revela em diversos momentos que Deus estabelece limites antes que o caos avance. Não negocia com o inimigo, declara fronteiras. Quando Jesus acalmou a tempestade, não pediu permissão ao vento. Ele falou com autoridade. Essa autoridade nasce da consciência de quem ele era. E é essa consciência que Florence buscava despertar nas pessoas comuns. Autoridade espiritual não significa ausência de desafios. Significa estabilidade em meio a eles. Você pode atravessar períodos de instabilidade externa, sem permitir que a instabilidade se instale dentro de você. Essa é a diferença entre exposição e abrigo. Talvez você esteja percebendo agora que viveu por muito tempo reagindo ao ambiente. Notícia negativa gerava medo imediato. Comentário alheio gerava insegurança. Oscilação financeira gerava pânico. Isso é viver exposto por dentro. Mas quando a mente aprende a permanecer no esconderijo, a reação muda. Você continua atento, porém não dominado. Continua prudente, porém não paralisado. Continua responsável, porém não sobrecarregado. A proteção começa a se manifestar como equilíbrio sustentado produz prosperidade duradoura, não apenas financeira, mas emocional e espiritual. Florence entendia a prosperidade como estado de alinhamento. Quando a alma descansa na verdade, o corpo responde com saúde maior, as decisões se tornam mais claras e as oportunidades certas encontram espaço para se manifestar. Não é milagre teatral, é ordem restaurada. A autoridade que nasce desse entendimento não precisa ser anunciada. Ela é percebida na postura, no olhar, na calma. E essa calma é fruto direto de quem decidiu habitar, não apenas visitar o abrigo.
Agora imagine viver todos os dias com essa consciência ativa, não como esforço contínuo, mas como estado natural. A proteção deixa de ser tema ocasional de oração e se torna a atmosfera permanente da sua vida. Florence ensinava que aquilo que é cultivado com constância transforma e caráter alinhado sustenta destino. Quando alguém aprende a habitar no esconderijo do Altíssimo, começa a perceber mudanças sutis. A primeira delas é a redução do medo antecipado. A mente já não corre para o pior cenário automaticamente. Antes, qualquer sinal de instabilidade acionava pensamentos de perda. Agora surge uma pausa, um silêncio interior que pergunta: onde estou habitando? Essa pergunta simples realinha a consciência. Com o tempo, você percebe que não reage a tudo. Nem toda provocação merece resposta. Nem toda oportunidade precisa ser aceita. Nem toda opinião precisa ser absorvida. Esse discernimento é parte da blindagem espiritual. Deus não apenas guarda, Ele orienta. E quem aprende a ouvir, evita caminhos que nunca precisariam ser enfrentados. O Salmo 91 menciona que aos seus anjos dará ordem a seu respeito. Essa imagem revela cuidado constante, não eventual. A proteção divina não é improvisada, é organizada. Porém, organização espiritual exige cooperação humana. Sua parte é permanecer alinhado. É manter coerência entre declaração e atitude. Florence alertava que a dúvida sempre tenta retornar. E quando retorna, o erro mais comum é repetir a declaração com medo. Mas repetir por medo reforça a insegurança. O caminho mais elevado é lembrar o momento da decisão inicial, voltar mentalmente ao instante em que você afirmou sua moradia espiritual, agradecer novamente e seguir adiante com serenidade. A dúvida perde força quando não encontra palco. Se você não a alimenta com diálogos internos intermináveis, ela enfraquece. Gratidão constante mantém a fé posicionada. Não é gratidão forçada, mas reconhecimento sincero. Estou guardado, estou alinhado, estou sob cobertura. Essa consciência começa a influenciar até o corpo. A tensão diminui, o sono melhora, a respiração se torna mais profunda. A alma em paz comunica segurança ao organismo. E quando a alma descansa, as circunstâncias começam a se reorganizar ao redor dessa nova frequência interior. Você passa a perceber que muitas situações perigosas simplesmente não se concretizam. Conflitos que poderiam crescer perdem intensidade. Decisões precipitadas são evitadas por um discernimento calmo. Pessoas desalinhadas se afastam naturalmente. Outras mais coerentes se aproximam. Não é acaso. É resultado de um interior ajustado. Proteção espiritual não é isolamento do mundo. É estabilidade dentro dele. Você continua vivendo, trabalhando, enfrentando responsabilidades, mas há uma diferença clara. Você não vive mais em estado de alerta constante. Vive em estado de confiança consciente. Florence acreditava que essa confiança não é passividade, é postura ativa. Você continua fazendo sua parte, porém sem ansiedade excessiva. Continua planejando, mas sem medo paralisante. Continua caminhando, mas sabendo que não caminha sozinho. E quanto mais essa verdade se torna natural, menos esforço você faz para mantê-la. O abrigo deixa de ser conceito e se transforma em... Você não precisa se convencer diariamente de que está protegido. Você simplesmente sabe. E essa certeza silenciosa é a verdadeira blindagem. Chega um momento em que essa compreensão deixa de ser apenas ensinamento e se transforma em revelação pessoal. Não é mais algo que alguém explicou, é algo que você reconhece dentro de si, como se a alma dissesse: era isso que estava faltando. Não mais esforço exagerado, não mais vigilância ansiosa, mas permanência consciente. Talvez, por muito tempo, você tenha vivido em estado de defesa, sempre se preparando para o pior, sempre esperando que algo saísse do controle. Esse padrão desgasta a mente e enfraquece o coração. Deus nunca chamou seus filhos para sobreviverem no limite constante. Ele chamou para habitarem em segurança. Quando você decide habitar, algo muda na forma como enxerga a vida.
Problemas deixam de ser presságios de destruição e passam a ser situações a serem administradas com equilíbrio. A notícia negativa já não determina o seu humor. A instabilidade externa já não invade imediatamente o seu interior. Isso é maturidade espiritual. O Salmo 91 não foi escrito para pessoas naturalmente fortes. Foi escrito para filhos que aprendem a descansar no lugar certo. Descansar não significa negligenciar responsabilidades. Significa executá-las sem medo, governando cada pensamento. Significa agir com prudência, mas não com pânico. Você começa a perceber pequenas mudanças. Já não entra em todo o ambiente, já não compartilha seus planos com qualquer pessoa. Já não absorve todas as opiniões como verdades absolutas. Aprende a ouvir mais e falar menos. Aprende a sentir quando algo não combina com sua paz. Esse discernimento é parte do escudo. Florence ensinava que prosperidade verdadeira começa na alma organizada. Quando a mente está em paz, as decisões se tornam mais claras. Quando as decisões são claras, os resultados se tornam mais consistentes. Não é promessa de ausência de desafios. É garantia de estabilidade interior diante deles. Talvez, enquanto você escuta essas palavras, algo esteja se ajustando silenciosamente. Não é empolgação momentânea, é alinhamento. É a sensação de que não precisa mais correr para se proteger. Precisa apenas permanecer. Você não foi criado para viver exposto. Não foi chamado para sobreviver em alerta permanente. Foi chamado para viver sob cobertura, com discernimento e serenidade. Isso não o afasta da realidade. Pelo contrário, devolve a realidade com consciência. Quando essa postura se firma, até suas relações mudam. Pessoas que valorizam o equilíbrio permanecem. Relações baseadas em medo ou dependência excessiva perdem força. A proteção também atua selecionando conexões. E então você entende algo essencial. O esconderijo do Altíssimo não é fuga do mundo. É forma correta de estar nele. É viver com presença, mas não com opressão. É caminhar atento, mas não ansioso. Quanto mais você permanece, menos precisa provar. Quanto mais confia, menos teme. E quanto menos teme, mais espaço há para a prosperidade florescer de maneira estável. A proteção prometida não é frágil. Não depende do humor do dia nem das circunstâncias externas. Ela depende da posição que você escolhe manter. E quando essa posição se torna constante, o escudo cumpre sua função silenciosamente, dia após dia. Agora tudo converge para uma decisão simples e profunda. Você pode continuar vivendo como quem visita o abrigo apenas quando o medo aperta. Ou pode escolher transformar o esconderijo do Altíssimo em moradia permanente. Essa escolha não é emocional, é espiritual. Não depende do que está acontecendo ao redor. Depende do que está estabelecido dentro de você. O Salmo 91 não é promessa distante reservada para momentos extremos. Ele é realidade disponível para quem decide habitar. Habitar é acordar e lembrar onde está sua mente. É falar e perceber se suas palavras confirmam sua posição. É agir com prudência, sem permitir que o medo conduza seus passos. Quando você declara com consciência, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, nenhum mal me sucederá. Algo é selado no invisível. Não porque Deus precisava ouvir, mas porque sua mente precisava alinhar. E mente alinhada sustenta postura firme. Postura firme estabelece limites espirituais. A partir desse entendimento, você não vive mais reagindo a cada ruído externo. Vive conduzido por uma paz interior que não é frágil. Notícias podem surgir, desafios podem aparecer. O mundo pode continuar instável, mas você não está exposto por dentro, está guardado. Essa proteção não impede que o mundo exista, impede que o mundo atravesse sua essência. Isaías capítulo 54, versículo 17, declara que nenhuma arma prosperará. Não significa ausência de tentativas, significa ausência de êxito contra quem permanece alinhado. E quando a dúvida tentar sussurrar,
Não lute contra ela com desespero. Volte ao momento da decisão. Lembre-se de onde escolheu habitar. Agradeça silenciosamente e siga em frente. Gratidão sustenta a fé no lugar correto. Talvez hoje tenha sido o dia em que algo foi reorganizado dentro de você, não como esforço pesado, mas como descanso consciente. Não como medo de perder, mas como confiança de estar guardado. Quando a alma encontra abrigo verdadeiro, o caminho se endireita com naturalidade. Que a partir de agora você caminhe com essa certeza tranquila. Que suas decisões sejam guiadas por discernimento. Que sua casa seja envolvida por paz. Que sua mente permaneça firme. Que seu coração aprenda a descansar. E se esta mensagem trouxe clareza aos pés e ao seu entendimento, permaneça conectado. Inscreva-se no canal Impulso da Prosperidade. Acompanhe os próximos ensinamentos. Compartilhe esta aula espiritual com quem precisa fortalecer a própria posição interior. Quando caminhamos juntos em consciência, a fé se torna contínua e a transformação se aprofunda. Curta este conteúdo para que mais pessoas sejam alcançadas por essa verdade. Compartilhe com alguém que precisa deixar de viver exposto e começar a habitar no abrigo correto. E continue retornando, porque crescimento espiritual não acontece em um único dia, acontece na permanência. Você não caminha sozinho. Você não está desprotegido. Escolha habitar. Permaneça. Confie.